Legal, pessoal. Então, começando o nosso primeiro encontro dessa turma, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a todos vocês é sejam bem-vindos ao programa Arc Expert. Tem muita coisa por aqui, né? Vocês provavelmente já deram uma passeada ali pelos menus do Arc One VIP, né? Devem ter visto ali muitas coisas, talvez até se sentido um pouquinho perdidos. E o nosso encontro de hoje tem o objetivo de tirar todas as dúvidas de vocês, né, sobre o programa, sobre a plataforma, sobre tudo que a gente tem por aqui, os encontros, como que funcionam. E a gente vai emendar, vocês não vão precisar nem sair desse link, tá? Logo na sequência. A outra leva, né, o pessoal que já está aqui no programa vai entrar na sequência também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades que a gente tem. A gente sempre, né, estamos em evolução contínua no programa e a gente trouxe algumas novidades hoje, né? A gente vai dividir com vocês, que vai ser bem legal também, vai ajudar demais aí na carreira de todos, tá? Vou dar uma passadinha geral com vocês sobre como funciona o programa, né? Passar pela plataforma, tirar as dúvidas de vocês, e daí eu vou falar um pouquinho das novidades, que aí sim já era para todo mundo, né? Para a turma nova, para as turmas anteriores também. Bom, como vocês sabem, né, e como eu falei em vários momentos, né, tanto na jornada Arc Expert ali, quando a gente fala nos vídeos, né, quanto também, enfim, no próprio vídeo ali que a gente disponibilizou para vocês explicando, né, o que é o programa, nós focamos na espinha dorsal da área de arquitetura, né, e assim, todos os tipos de arquitetura, corporativo, de sistemas, de soluções, de software, todos eles têm coisas em comum, né? É a mesma coisa do que a gente falar ali, desenvolvimento, né? Desenvolvimento nós temos vários tipos, tem desenvolvimento de front, de back, de dados, enfim, de inteligência, né? De machine learning, né? Tem vários tipos de desenvolvimento. Só que para todos eles, tem uma coisa tem várias coisas que são comuns, né? Você precisa conhecer lógica de programação, né? Você precisa saber versionar o código, precisa entender, né, a demanda para programar e depois entregar. Então, tem uma série de coisas que se tem ali para você executar uma atividade de desenvolvimento para chegar no objetivo final. No caso do desenvolvimento, a gente tem algo que é tangível, né, que é extremamente tangível, que é o código. No final das contas, né, todo o sistema ali é desenvolvido e se entrega ali um executável, né, de alguma maneira, uma API, um web service, não importa, né? Então a gente tem um entregável e acaba sendo muito palpável aquilo. E às vezes você vai aprendendo com o dia a dia. Qual é o problema da área de arquitetura? Não tem esse manualzinho, não tem esse step by step. Simplesmente, assim, eu diria que não tem nem o que é esperado direito do arquiteto. E olha que a gente discute isso desde quando eu comecei, né, com arquitetura. Eu já ouvi o mercado meio perdido em relação a isso, e cada lugar fala de uma maneira, fala de um jeito. Ah, aqui o arquiteto desenvolve, e não, aqui o arquiteto não desenvolve. Pô, aqui o arquiteto é estrela, é o cara que falou, a equipe faz, né? A autoridade maior que tem o arquiteto. Já trabalhei em lugares onde o arquiteto era só mais um, né? Era um grupo de arquitetos, tudo tinha que ser consensuado entre os arquitetos, e era super difícil, né? Você tomava pancada o tempo todo. Até para conseguir colocar uma coisa simples era difícil, né? E cada lugar tem um formato diferente de trabalhar. Só que o que acontece? Nós temos coisas que são vitais e que são comuns na área de arquitetura, em geral, tá? Por exemplo, nós temos alguns serviços de arquitetura que tem um input, tem um processamento e tem um output, né? A definição de arquitetura é uma delas. Todos os tipos de arquitetura têm definição de arquitetura. E como é que você faz uma definição de arquitetura bem feita? Não adianta simplesmente se basear na sua experiência profissional. Chega lá e falar, eu já, defini muitas arquiteturas. Então eu consigo definir facilmente. Eu chego aqui e já falo o que vai ser. O arquiteto que faz isso, e eu já fiz, erra. Tipicamente erra. Né? Por quê? Porque ele não consegue ver o todo. Ele não tem visão do todo. Ele tem uma visão restrita. Normalmente é restrita. É do mapa de mundo dele, é das experiências que ele vivenciou. Não necessariamente ele conhece aprofundadamente os problemas e tudo mais para poder dar um direcionamento correto. Então a gente tem na nossa metodologia, né, o que nós chamamos de requisitos de arquitetura. Tá? O que são os requisitos de arquitetura? Eles são o coração, né, de um trabalho de arquitetura. São os requisitos funcionais e não funcionais, né, que impactam nas suas decisões de arquitetura.
tá? Então, hoje nós temos, no Expert 2, principalmente, que é o novo, né? Nós estamos gravando esse curso ainda, nós mudamos um pouquinho, sintetizamos para facilitar para vocês, tá? Então, os RAs agora, eles têm um nível um pouquinho maior, eles são grupos, tá? De forma que fica mais fácil de a gente identificar, tá? No momento que eu vou fazer um projeto, por exemplo, legal, quais são os requisitos que eu preciso considerar? Esse, esse, esse. Então, com base, por exemplo, em segurança, escalabilidade, performance, qual deles é o mais importante? Segurança, legal. Então, tem um conjunto de perguntas que eu vou fazer, né? Eu já tenho isso ponderado, priorizado, para identificar, né, o que é mais importante em relação à segurança. Quais são os requisitos, efetivamente, que eu preciso considerar na hora que eu vou desenhar a minha solução. E aí independe, tá? Poderia ser até uma solução de arquitetura corporativa, que é muito alto nível, né? Mas eu preciso ter o quê? Premissas, tá? Para tomar uma decisão. Sem essas premissas, um abraço. Eu estou dando uma opinião, estou me baseando em algumas coisas, talvez que eu tenha ouvido e talvez no meu mapa de mundo, tá? Então, para fazer uma boa definição de arquitetura, eu preciso ter insumos, tá? E na nossa metodologia, a gente coloca, de uma forma bem fácil até para você conseguir ali essas informações. Tem as perguntas que você precisa fazer, né? Para você identificar os requisitos e conseguir mapear, né? Todas as premissas de forma que você vai conseguir fazer um direcionamento acertado, tá? Então, não só para isso que servem os requisitos, né? Os requisitos, eles servem para outras coisas também. Por exemplo, validação de arquitetura. O que é a validação de arquitetura? Olha como é subjetivo, né? A gente chega ali e pede para o arquiteto, faz uma validação para mim, ver se está aderente, né? Ver se o produto está bom, se está com qualidade. Pô, como é que você... Vamos supor que seja uma arquitetura de software, né? Define se o produto está bom ou não, né? É simplesmente métrica de qualidade de código? É só isso? E a segurança não é importante? E a performance não é importante? Tudo é importante? Se tudo é importante, nada é importante. Então, eu preciso saber o que é mais importante. E o que eu preciso avaliar? E, de novo, entram as minhas premissas. Eu tenho as premissas, né, os meus requisitos, as minhas variáveis arquiteturais, elas me dão insumos, né, para fazer a minha definição, e com base na minha definição, eu consigo depois fazer uma validação. Vou fazer uma POC. Tá, uma POC para ver se o Redis é uma boa ferramenta de cache. Não faz sentido, né? Mas eu posso ter algumas premissas de segurança, de talvez desempenho, talvez de manutenabilidade, de durabilidade, e aí sim eu vou olhar para esses atributos em função da minha empresa, da minha equipe, do know-how da minha equipe, proximidade tecnológica, entre outras coisas. Então, a minha POC, ela não é simplesmente baixar ali um Docker com a ferramenta e ver se ela funciona. Não, ela tem que ter premissas, né? Tem que atender algum tipo de premissa. Então, basicamente é isso que a gente consegue com a nossa metodologia, né? Ter um trabalho fundamentado. Sendo fundamentado, ele também é acertado. Então, ao invés de ser uma definição de arquitetura, uma validação de arquitetura, uma documentação de arquitetura e etc., né, que é vazia, é rasa, é baseada no chute, é baseada, enfim, nas experiências anteriores, simplesmente nisso, né, a gente consegue sair dessa subjetividade e colocar objetividade. E isso, literalmente, faz com que a gente consiga acertar e melhorar, porque eu consigo medir. Tá? Então, eu consigo começar a medir o que eu estou fazendo, as entregas que eu estou fazendo, e com base nisso, eu consigo ir evoluindo o meu trabalho, eu consigo ir melhorando o meu trabalho, ajustando os pesos das minhas premissas, e naturalmente, né, o arquiteto que dá um direcionamento, que atende os requisitos da empresa, as necessidades da empresa, ele brilha. Tá? Então, a gente vai desde o comecinho, e no Expert 2 a gente tem até... coisas explicando o que é DDD, o que é TDD, toda aquela sopa de letrinha, para quem não conhece, né? E se aprofunda até em cada serviço, né? A gente tem o Arc Framework, estamos na versão 2 dele agora, que é em mapas mentais, né? A gente vai ter aulas também detalhadas dele, e vocês vão conseguir usar esse framework, né? As pessoas nem precisam saber que você está utilizando ele, mas ele é um acelerador, ele vai ajudar você a fazer os seus trabalhos de arquitetura. Definição, direcionamento, validação, propostas, e tá? Todos os serviços de arquitetura, independente do tipo de arquitetura que você esteja trabalhando, tá bom? Pessoal, vou pedir para todo mundo deixar o som no mute, tá? E
Pedido, aqui a gente é muito aberto em relação a participações. Se vocês quiserem participar a qualquer momento, tiver uma dúvida, enfim, eu falo muito. Pode levantar a mão que a gente abre para vocês falarem também, tá? Para vocês tirarem dúvidas, fiquem à vontade. Manda lá, Alex. É só uma dúvida, né? A gente que está começando agora, se a gente já pode começar pelo o Arc Expert 2.0 ou se seria melhor começar pelo 1.0? Então, como ele não Porque assim, está... eu não sei se Claro, pode eu não sei terminar. se os módulos iniciais já tiverem todos concluídos, né, os vídeos, talvez até que a gente chegue lá no fim já tenha sido concluído também. Eu recomendo que vocês sigam pelo primeiro, que está 100% gravado, né? Até porque ele tem, assim, embora já tenha uns 2 anos e meio, 3 anos esse curso já, né? É, até o Pisani é diferente no vídeo, né? Tinha cabelo, na lousa diferente. É, mas o que acontece? Ele tem toda uma base ali que é bem interessante, que vai ajudar bastante vocês, tá? Parece que é muito teórico, mas, gente, de verdade, entender aquilo e aplicar direitinho o que está nas aulas ali é tirar do papel, tá? Não adianta nada você só assistir a aula e não praticar, tá? Tem coisas ali que são, por exemplo, estratégicas para o seu trabalho como arquiteto, para você evoluir como arquiteto. Rapport, né? Eu gosto de falar de rapport, por exemplo, eu estou fazendo isso com vocês agora. Eu estou olhando no centro da câmera. Se eu olhar para a tela, se eu olhar no centro do olho de vocês, olha a percepção que vocês têm. Não parece que eu estou falando com nada? Não parece que eu estou falando com vocês, parece? Isso aqui é rapport. É uma forma de rapport. Eu estou olhando agora para o centro da câmera. Eu não estou olhando para vocês. Estou olhando para a câmera. E isso faz com que eu crie uma conexão maior com vocês. Isso a gente fala no curso também, tá? E vai se aprofundar ainda mais no 2. Mas é importante, tá? Começa pelo 1 e depois vocês avançam para o 2. Então, Beleza. eu vou dividir com vocês a plataforma para explicar, né? Eu não sei se todo mundo já conseguiu acessar, algumas pessoas estão com dificuldade também. O ArcOne, ele roda na plataforma Circle, né? A plataforma Circle é uma rede social privada, né? Então a engine dele é o Circle, que tem aplicativos, tá? Ele tem... Deixa eu só clicar aqui em algum lugar para... Pronto. Então ele tem o app para iOS, para Android, embora nos apps não tenha ainda esses navegadores de aulas, tá? Por isso que eu até coloquei aqui um navegador descontinuado, né? Não usem esse aqui, a gente colocou o Expert 2 já, né? Estamos gravando ele, colocando ele aqui, tá? Então, é o melhor lugar, porque aqui tem o controle de evolução, tá vendo? Eu tenho o que cada aluno avançou aqui dentro, né? Os top aqui, estão aqui, né? Do Arc Expert 2, que está em gravação ainda, então tem muita aula. Embora acho que já tem umas 30 horas de aula ali, vai ser um curso grande, tá? No final das contas, tem muitas aulas aqui que passam de meia hora. Então, por isso também está levando um tempo maior do que o esperado, né? Para a gente gravar ele e entregar ele. Mas estamos gravando, tá? Está em fase de gravação. E, de novo, não é um cursinho pequenininho, aqueles cursinhos, né, de 2 minutos de aula, já pula para a próxima, 5 minutinhos. Não, é um material mais denso, tá? Principalmente o 2. Ele tem um conteúdo um pouco mais dinâmico, né? É um pouco mais sintetizado, mas o 2 ele é bem mais abrangente, tá? Bem mais aprofundado. E também mais atualizado, né? Tem muitas coisas novas aqui que a gente está trazendo para o 2. Quando ele estiver 100%, poderemos focar só nele aí, tá bom? Oi. Pisani, você recomenda, desculpa, eu não levantei a mão, mas você recomenda então a gente fazer, né, concluir a versão 1.0 e depois a gente pode iniciar a versão 2.0 ou você fala assim, não, cara, é melhor esperar finalizar. O que você acha aí? A gente pode, que a gente fica na curiosidade realmente, né? Fala, pô, vou lá no 2.0 dar uma olhada, quero ver como é que tá, quero me atualizar mais ainda, né? Não sei se a gente consegue, por exemplo, aí no 2 eu marcar as aulas que eu já vi, de repente surgir mais coisa, eu sou avisado, de repente alguma coisa desse tipo, assim. O que você diz pra gente aí? Total, pode fazer isso sim, tá? Pode assistir o 1 todo. E, assim, o 2, né? Se você fizer o 1 inteiro, você vai ver que o 2 é uma evolução do 1, né? Então tem muito link com várias coisas ali. Inclusive, algumas aulas a gente aproveitou do 1, tá? Por exemplo, a parte de visões. A gente vai regravar, mas a gente já trouxe do 1, que a ideia depois é deixar só o 2, né? Ele vai ser um curso mais aprofundado, como eu falei, né? Vai ter no final da gravação toda. Mas a gente, literalmente, sempre que lança uma aula nova, a gente avisa vocês também. A própria plataforma aqui avisa também,
tá? O ponto todo é que você precisa usar ele... Opa, entrei no lugar errado aqui. Aqui pela internet, tá? Pela web, né? Pode ser no celular também, mas tem que ser no browser. Você entra lá no an.arcoffice.tech. Senão você não tem essa visão do curso, tá? E não aparece, né, o menuzinho aqui para você pelo app. Ainda, eles estão fazendo. Isso daí é do Circle, tá? Eles estão fazendo e em breve eles vão ter também. Nós vamos começar a trabalhar, não temos ainda, uma versão própria nossa, né, usando a engine do Circle, mas a gente vai criar uma versão, um app nosso, né, do programa, tá? Vai ter também. Isso está no roadmap, mas vai demorar um pouquinho ainda. Bom, então deixa eu explicar para vocês tudo que tem aqui, né? E também a gente já vai emendar com as novidades, assim, pessoal que mais veterano que já está por aqui também, eu já vi algumas pessoas aí, vão também entender um pouquinho do que a gente trouxe para hoje, tá? Então, provavelmente, né, algumas coisas aqui para vocês não aparecem porque são mais administrativas, tá? Aqui a gente tinha a página de entrada, tudo dentro da plataforma, né? Então, a primeira seção que a gente tem aqui em cima, ela é do Arc Community, né? Então, essa seção aqui, na verdade, ela é aberta, tá? Ela é aberta até para pessoas que não estão logadas, entrou no one.arcoffice.tech, aparece essa seção aqui. E por que ela é importante para vocês? Porque nós trazemos, né, e anunciamos aqui, pedimos para as pessoas entrarem, pessoas que são do mercado, que trabalham com arquitetura, né? Então, o primeiro motivo, né, de eu recomendar que vocês utilizem também essa seção de comunidade é que isso aqui acaba virando uma vitrine para vocês. A gente fala de vitrine também no programa, né? A técnica da vitrine, né? Você coloca coisas para demonstrar as suas skills para o mundo, né, de trabalho de arquitetura. A gente não fala só aqui do ArcOne, mas no LinkedIn, em outros lugares. Então, é um bom lugar para isso. E tem um outro ponto que é importante, que tudo que a gente faz aqui, por exemplo, essa parte aqui de conteúdos, né? Esses conteúdos são os conteúdos que eu coloco lá no YouTube também. No YouTube, no Instagram, etc. Só que esses conteúdos, eles são pensados estrategicamente para fazer link com o programa. Então, embora todo mundo se beneficie com isso, né, a gente tenta colocar um conteúdo que todo mundo possa utilizar, mas você vai ver a gente falando de requisitos arquiteturais, tal requisito faz sentido aqui, né? E aí, poxa, como que eu identifico esse requisito? Está lá no programa. Então, você consegue fazer o link do conteúdo aberto com o dia a dia. Essa aqui é uma das maneiras que nós temos de trabalhar pontos específicos. Por exemplo, algumas coisas de arquitetura de software, arquitetura de soluções. Então, fazer um desenho, dar um exemplo de MDL, por exemplo. Então, a gente traz aqui, mas é lá no curso que tem as aulas certinhas ali para você aprender a trabalhar, tem os templates, tem tudo, né? Então, a parte aberta é importante também. A gente sempre traz alguma coisa que vocês pedem para a gente, ou que o mercado, enfim, pede, alguém pede, e a gente faz esse link sempre com a nossa metodologia, tá bom? Então, tem um lugar aqui de posts que vocês também podem postar, tá? Vocês também podem fazer posts aqui. Embora tenha muitos aqui que a minha equipe faz, a cara do Pisani aqui, cara. Vergonha alheia, né? Não sei como o cara coloca uma foto dessa. Mas vocês podem postar aqui também, tá? É aberto para vocês postarem. E é bem legal vocês enriquecerem, discutirem, tá? Vagas de emprego, em geral, o pessoal aqui da Arc também seleciona, e a gente já fala de Arc Level aqui. Vou explicar para vocês o que é Arc Level, né? Nesse contexto, você já sabe, poxa, é uma vaga que eu poderia me candidatar, tá? Então a gente sempre posta aqui vagas, tem muitas vagas já postadas aqui, né? Todo dia, pelo menos umas 2 vagas aqui a gente traz, seleciona do mercado e traz, tá? Algumas até aqui da Arc, né? Já teve gente que foi contratada para trabalhar aqui com a gente, do programa, tá? E tem um espaço aqui para trocar figurinha, tá? É tipo embora tenha pouca participação até agora, né? Mas é um espaço, e é relativamente novo também, onde a gente pode trocar figurinhas aqui, tá? Tirar dúvidas, postar. É um bate-papo. É como se fosse um grupo de WhatsApp, né? Dentro da comunidade aqui, tá? Então, essa parte aberta, ou seja, vocês todos têm acesso aqui vitalício, né? O que mais é vitalício no programa? O MDL Community também, né? A comunidade MDL. Tem muita coisa aqui que a gente... Na verdade, aqui é novo ainda, né? Mas a gente tem já alguns conteúdos aqui.
A ideia é que aqui a gente discuta sobre MDL, né, sobre anotação, como a gente mantém, né? A gente gosta de deixar aberto para os nossos alunos também ajudarem a gente a evoluir o MDL, trazer sugestões, melhorias, como está sendo o dia a dia do MDL. E o MDL, ele foi uma anotação pensada para arquitetura. Ele não foi pensado para negócio ou para outras coisas. Ele foi criado basicamente, né, para se desenhar soluções, desenvolver soluções, né, e com uma visão de arquitetura, um arquiteto desenhando. Então, o MDL é uma linguagem muito boa, eu recomendo, a gente fala bastante disso, né, como a gente mantém também, para trabalho de arquitetura em geral. É engraçado que alguns lugares que eu já passei na minha carreira, né, eu apresentei o MDL, não era eu que mantinha ainda, não era a ARC que mantinha, mas eu apresentava e as pessoas ficavam encantadas, assim, quando viam os desenhos que todo mundo conseguia entender, né? Até um diretor, um gerente, e acho que vários lugares que eu passei no mercado antes de eu começar a ARC acabaram adotando o MDL. Tem muito tempo, tem mais de 10 anos essa anotação aí. Bom, então são duas sessões aqui que são abertas, né? Mas é importante também, faz link com o programa. E aqui embaixo também é vitalício, tá? Essa parte aqui do Arc Expert. Eu recomendo que vocês comecem por aqui, tá? Fazendo o Arc Expert. Por quê? Principalmente a versão 1, tá? Aqui a gente tem um navegador que é proprietário também. Ele só não vai funcionar no app, mas ele funciona local. No app, a gente deixou, as aulas estão todas aqui embaixo, tá? Ao clicar aqui, você consegue assistir a aula pelo app. Qual é o problema? Ele não marca a aula como Doni. Então, você acaba não tendo controle da aula, né? Da tua evolução. Eu recomendo que vocês utilizem esse navegador aqui em cima. Que quando você assistir a aula, né? Assistir a aula aqui, quando eu cliquei no concluir, ele marca essa aula como Doni e pula para a próxima. Então, quando você entrar na plataforma depois de novo, já vai estar na aula 9, tá? Ele não marca o ponto que você parou certinho, mas ele marca a aula. Então, recomendo que vocês comecem pelo Expert 1, tá? Vai ter muitas coisas aqui que a partir do Expert vocês já vão começar a entender em relação ao conteúdo aberto, em relação ao Arc Mentoring, ao Arc Level, beleza? Acho que alguém levantou a mão, manda lá, Wellington. Então, eu comecei a assistir uns vídeos, Pisani, e estou usando aqui o Mac com Chrome, e aí eu fui clicando ali em concluir aula. Enquanto você não atualiza o browser ou fecha ele e reabre depois, fica como concluída. Mas quando eu saí da plataforma e voltei, já tinha zerado essa informação. Ué? Você viu que o meu Eu aqui, também. eu estava aqui, eu vou concluir ele, estou no 10. Aqui é um Chrome também, tá? Isso aqui é aqueles Uhum. apps do Chrome. Se eu abrir aqui, é para estar na aula certa. Vamos lá. Se não estiver, depois vamos trocar uma ideia. Eu peço aqui para o suporte também dar uma olhada nossa. Mas aí Uhum. seria legal ver certinho. Ué, O meu aconteceu justamente isso. Eu vi o módulo de boas-vindas, aí eu Uhum. saí. Quando eu voltei, eu achei que ele ia estar na primeira da introdução, realmente ele não foi, não. Ele voltou para o 0. É. eu atualizei ele aqui. Deixa eu ver se ele. Agora ele grava o 9. Acho que tem que dar um play pelo menos aqui. Deixa eu dar uma atualizada no carinha aqui. Agora ele marcou. Depois que deu play, ele marcou. Experimenta fazer isso que eu fiz também, eu também estou no Mac, né? Eu dei um shift e cliquei na setinha ali no atualizar, né? Isso aqui é Chrome, tá? Aham, beleza. Se Tá. Para mim também estiver dando problema, pode chamar a gente que a gente ajuda você a resolver. Beleza? Tá, vou tentar aqui. E aí, como que você pode chamar a gente, tá? Para ajudar nesses casos? Tem essa área de suporte aqui, tá? Que você pode mandar suas dúvidas. E a gente também tem um grupo no Telegram. A gente tem um grupo aqui do Arc Expert, tá? Tem tanto um grupo de avisos como o grupo de community, tá? Esse grupo de community, eu acho que o link dele tá aqui em cima, na própria comunidade. Tem um link para ele aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, peraí. Só para confirmar também. Aqui, ó. Esse carinha aqui. Ele abre para a gente lá naquele grupo.
Ah, esse aqui é o grupo do canal, peraí. Tem muita coisa, até eu me perco às vezes em relação ao lugar onde fica esses links. Ah, aqui embaixo tem os links também, mas esse aqui é o link do canal. Era para estar aqui em cima. Eu vou dividir com vocês, tá? Eu passo para vocês o link dessa comunidade aqui. Esse aqui é um grupo que que você pode trocar figurinha também, mandar mensagem para gente em relação a dificuldades. Mas basicamente, tá? A gente prefere sempre a própria plataforma, tenta postar por aqui, se tiver algum tipo de erro, que a gente já ajuda vocês também e fica registrado, né? Ajuda outras pessoas, tá? Essa seção aqui embaixo, né? O que mais a gente tem aqui, né? Nós temos o Expert 2, né? Que tem um navegador novo, para vocês vai aparecer direto assim, tá? Esse navegador, ele é uma versão mais nova daquele do Expert 1, né? Tá melhorado também. Então, aqui, acho que ele pega até o ponto que você parou da aula. Já tem 61 lições o Expert 2, hein? Bastante coisa lá já. E nós teremos, né? Quando a gente fechar ele, na verdade, a gente vai começar a postar aqui exercícios para vocês também. Então, vai ficar separado, tá? A ideia é que a gente faça exercícios voltados aqui para o Expert 2, uma sessão só para isso. Certificado. Pô, terminei o Expert 1, por exemplo. Quero pedir o certificado. É por aqui, tá? Basta fazer um post aqui, a gente explica também como fazer, né? É só fazer um postzinho aqui, a gente olha lá para ver o progresso de vocês e gera o certificado, tá? Do Expert 1 ou do 2, à medida que vocês finalizarem, tá? Esse navegador descontinuado eu não encorajo vocês a utilizarem, que é o igualzinho do 1, né? Só que a gente nem está colocando as aulas novas aqui, a gente está colocando todas elas nesse navegador, tá? Então, como a gente vai descontinuar ele, a ideia é que vocês... Eu só mantive ele aqui porque no app vocês conseguem ver as aulas aqui. Então, poxa, eu queria procurar por uma aula específica e assistir do app, tem aqui, né, disponível. Por isso que a gente não tirou ainda. E a gente sabe que vai ser disponibilizado, né, no app também no futuro. Então, daí a gente vai descontinuar, tirar esse cara fora, tá? Esse carinha aqui é vitalício também para vocês, tá? Então, entrou no programa, não sai mais, mesmo que passe de 1 ano, né? Vocês continuam tendo acesso. Tudo aqui pelo próprio ArcOne, tá bom? E aí, falando do restante que a gente tem. Então, aqui é a parte curso. É a parte mais densa, é onde a gente trabalha a espinha dorsal da área de arquitetura. Então, muito importante fazer essas aulas, tá? Elas vão fazer total diferença. Se vocês aplicarem, né, no dia a dia, não adianta nada só assistir a aula e não aplicar. Mas vai fazer total diferença aplicar, tá? O que mais que a gente tem no programa, fora a parte do curso? Nós temos aqui em cima, já falei do Community, nós temos o ArcOne VIP e o ArcMentory, tá? Essas sessões, né, elas expiram depois de 1 ano. Então, eu recomendo que vocês aproveitem muito durante esse 1 ano, né? Aqui a gente tem os encontros, como esse aqui, né? Nós temos um encontro, toda terça-feira temos um encontro. Nesses encontros, nós temos dois tipos de encontro, né? Um deles voltado para grupo de estudos, para apresentações, para conteúdos mais aprofundados de algum tema específico, né? E o outro, que é aqui do ArcMentory, ele é focado na carreira de vocês, é focado em ajudar vocês a alavancarem a carreira de vocês. Nós tivemos algumas mudanças, eu vou explicar essas mudanças hoje, tá? Daqui a pouquinho, sobre os encontros, tá? Então, basicamente, o mais importante, né? São áreas que expiram e a gente tem encontros quinzenais, tá? Então, por exemplo, a cada 15 dias temos um encontro do VIP, intercalado com eles toda terça-feira, tá? Às 8h30. A gente tem do Mentoring, beleza? Então a gente tem esses encontros intercalados. No ArcOne VIP, fora os encontros que a gente tem, como esse que eu falei aqui, né? Para acessar ele pela plataforma, quem acessou o link lá pelo e-mail, é bem fácil, basta clicar aqui no encontro e já vai aparecer aqui para você, tá, o link do lado, você pode adicionar no calendário também. Algumas vezes a gente usa direto a própria plataforma, ao invés de usar o Zoom, e aí vai ter o link ali também. O legal de usar a plataforma é que ele avisa de uma maneira mais evidente, né? Fica até aqui em cima, assim, uma aula acontecendo, é só clicar lá e entrar direto, né? O Zoom não, é um link. Então algumas pessoas, às vezes, se perdem aí. Então a gente já bota todo o calendário, né? Divide com vocês aqui.
tipicamente do trimestre, né, de 3 em 3 meses a gente já coloca o calendário aqui. Nós vamos ter uma pequena pausa, né, de 2 semanas, por causa do Natal e do Ano Novo, né, algumas pessoas viajam, então a gente vai ter uma pausinha nas próximas 2 semanas, e a gente retoma os encontros a partir de janeiro, tá? Primeira semana de janeiro já tem encontro. E aí é toda terça-feira ali, terça-feira sim, terça-feira não do VIP, né, terça-feira sim, terça-feira não do Mentoring. O que mais que nós temos aqui? Nós temos uma área de avisos, tudo que acontece de novo, novidades, né, em geral do programa, ou alguma coisa que a gente precise colocar ali um ponto de atenção, enfim, uma aula que mudou o dia, né, a gente avisa por aqui, e avisa nesse grupo aqui também, tá? Esse grupo do Arc Expert. Esse é o link para entrar naquele grupo do Telegram, tá? Aqui em cima tem um linkzinho. Então, se você quiser ter ali o aviso pelo app, né, pelo Telegram, pode entrar nesse grupo aqui também, né? Ou então, pela plataforma, sempre a gente vai avisar também, tá? Novidades. Quando sair uma aula nova, quando sair qualquer coisa que tenha de novidade no programa, né, a gente posta por aqui. Eu vou trazer para vocês também as novidades que a gente vai falar hoje, vai ficar aqui também, tá? Para todo mundo que está no programa saber, né? Então, mais um lugar de notificações, né? Mas não é um aviso, são pontos de novidades, de melhoria no programa, tá? Bom, daí nós temos aqui conteúdos premium. Esses conteúdos são conteúdos de encontros que a gente faz, os quais não têm participação de um aluno, por exemplo. Então, quando um aluno não traz, é um espaço aberto para vocês trazerem estudos, tá? A gente organiza grupos de estudos. A gente vai ter uma pequena mudança nisso, eu vou explicar também. Mas é o espaço que vocês têm para fazer esse tipo de trabalho, de apresentar, de se aprofundar em algum ponto, né? E aí, o que vocês fazem, né? Os estudos que vocês fazem ficam aqui, nessa seção de grupo de estudos. Então, a gente fez aqui já alguns estudos, a gente teve de DDD, de Clean Architecture, de padrões de projeto, né? De Solid. Então, já tem vários encontros aqui, e todos eles aqui com mais de 1 hora, então é legal que é bem aprofundado, né? Não é simplesmente ler o livro, né? Ler o livro eu super recomendo, mas aqui tem a síntese do que os alunos leram, e a gente fala de cases de mercado, de dificuldades, de como linkar RAs aqui com o que a gente leu, né? RAs, VAs, a metodologia com que a gente leu, tá? Então é bem legal, o conteúdo bem denso, mas bem legal também, super vale a pena. Vou aplicar DDD, vou aplicar DDD, Clean Architecture ou qualquer outra coisa assim, corre para cá que aqui tem um estudo aprofundado, tá? Bom, eu falei aqui dos conteúdos premiums, né, também. Quando a gente não tem grupo de estudos, eu trago para vocês aqui alguns conteúdos bem interessantes também, que vale a pena, né? De repente serve até de acelerador, preciso fazer uma solução de saldo, por exemplo. A gente tem aqui uma aula onde a gente explicou ali como fazer uma solução de saldo, tá? Estou começando agora a ter pouco conhecimento de orientação a objetos, ou preciso fazer uma prova, um teste para um dev sobre orientação a objetos. Aqui a gente tem orientação a objetos com viés de arquitetura, né? O que um arquiteto precisa conhecer. E por aí vai, tá? Tem vários conteúdos aqui também, muitos. Cada um desses aqui facilmente tem 1 hora de conteúdo aí para vocês, tá? Esse aqui, por exemplo, esse aqui é pequenininho, mas tem vários aqui que são bem grandes. Esse de saldo mesmo é um gigante. 51 minutos de conteúdo. Tá? Bom, então são 3 áreas que a gente tem aqui de conteúdo, tá? Muito conteúdo. Depois nós temos aqui uma seção que ela é para pedir para entrar no ArcWorks. O que é o ArcWorks? É uma seção, é um espaço onde a gente abre para vocês a possibilidade de fazer atividades de arquitetura, né? Para a Arc, a minha consultoria. Então, quando a gente tem atividades que são factíveis, né, passar para vocês fazerem, ao invés da gente fazer, a gente abre para vocês, né, e vocês recebem, vocês fazem a atividade e recebem por isso. Tá? Então, é aberto para vocês executarem essas atividades. A gente vai ter uma novidade também sobre o ArcWorks, tá? Eu vou falar também sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou falar das novidades. Mas, basicamente, é isso. E para você entrar, basta você fazer um post aqui, tá? Precisa ter chegado no mínimo no módulo 6 ali do Arc Expert, do 1, tá?
Porque tem toda a parte de RAs que a gente precisa para fazer esses trabalhos, né? E precisa ter no mínimo uma MEI ali para emitir notas para a gente, senão a gente não pode colocar na empresa ARC, pagar para uma pessoa física sem ter um motivo, né? Então, precisa de uma MEI ali para isso, tá? E funciona super bem aí com todo mundo várias pessoas participam, né? Nesse formato, a gente mudou, né, recentemente para cá. Antes era tudo lá no grupo do Telegram, tem uns 3 meses que a gente veio para cá. Agora está tudo dentro da plataforma também, tá? Então, só isso que precisa, e fazer um postzinho aqui, a gente coloca vocês para dentro. O que mais? Arcbox. Esse aqui é um repositório de templates nosso. Então, quando a gente faz uma aula, que seja no Arc1, nos encontros VIP ou do Mentoring, a gente disponibiliza para vocês aqui, ou até mesmo do Arc Expert, tá? Então, é um lugar para vocês acharem rapidamente um conteúdo. Aqui fica identificado, né? Um mapa mental, tem o ícone do mapa mental. É uma planilha, então tem o íconezinho da planilha. Então fica fácil, um diagrama, né? Uma One Picture, um exemplo de One Picture. Aqui a gente já até traz o exemplo dele, clicou aqui, acessa ele direto, né? Todo o material online aí. Beleza? Pessoal, tem aqui dúvidas? Deixa a Pisani falar, né? Por enquanto, tranquilo. Legal. Bom, então esse aqui também é uma ferramenta super útil, tá? Ajuda bastante vocês a acharem rapidamente os templates e usarem templates nossos aqui também. Isso aqui não é interessante para vocês, tá? Porque a gente migrou tudo para cá. Antigamente a gente usava o Hotmart, então as áreas de curso, etc., eram por aqui, tá? Então isso aqui não vai ser interessante para vocês. E uma seção aqui de dúvidas também, se vocês tiverem algum tipo de ponto em relação ao Arc1 VIP, né? Aqui é o lugar para vocês postarem também dificuldade, né? Ou dúvida mesmo, de algum ponto específico ali do programa, tá? Bom, chegamos aqui ao Arc Mentoring, né? O Arc Mentoring, como eu falei, a gente tem um encontro quinzenal, né? Intercalado. O próximo e último aqui do ano, né? Dia 20 de dezembro, né? Depois desse aqui a gente tem 2 semaninhas ali de pausa. Super recomendo, tá? Importantíssimo participar dos encontros do Mentoring. É o que faz mais diferença na carreira, são esses encontros aqui, tá? Tudo que a gente faz aqui no Arc Mentoring é gravado e a gente disponibiliza para vocês aqui. Então, a gente tipicamente tem um tema ali no encontro, né? E também todos eles são encontros longos, tá? Mais de 1 hora, facilmente mais de 1 hora. Então, sempre tem um conteúdo legal aqui. E tem um bate-papo com vocês, a gente tira as dúvidas de vocês. São encontros realmente diferenciados aí, tá bom? E aqui tem espaço para vocês postarem conteúdos, por exemplo, sobre o mentoring, né? Algum desafio que a gente coloque aqui. Vocês têm um espaço aqui para postar os conteúdos, né? Aulas, links, tá? É um espaço mais fechado um pouquinho, só para quem está no mentoring. Beleza? E aqui a gente tem um carinha extra, que é um bônus que a gente dividiu com vocês, né, com quem entrou nessa turma, e a turma anterior também tem. Isso aqui chama-se PM, né? A gente chama de PM, Personal Mentoring. O que é isso? É um bate-papo comigo, tá? Que vocês podem agendar até 5 durante esse 1 ano, né? Para falar sobre problemas que vocês estão tendo no dia a dia. Então, é uma parada mais específica, tá? E a gente conversa para tratar pontos específicos de vocês, tá bom? Então, para fazer a solicitação bem fácil também, é só criar um post novo aqui, tá? E colocar ali, seguir essas instruções aqui, né? Colocar ali o título, né? Que é solicitação de PM, e quando que você pode fazer, né? Os dias aqui, a gente pede para vocês colocarem dias que vocês têm disponibilidade, né? E horário também, que daí a gente manda a agenda e fazemos o bate-papo com vocês ali. É uma mentoria, né? Mesmo personalizada, tá? 1 a 1. Tá do caralho. Bom, pessoal, outra coisa que a gente tem aqui acho que o Dayan levantou a mão, manda aí, Dayan. Ô, Pezini, essa parte de pedidos ali, dessa mentoria aí personalizada, tem uma quantidade ou sempre que tiver necessidade é só solicitar ali? São 5, na verdade, Dayan.
no período de um ano, né? 5? 5. Beleza. Beleza? Bem fácil também fazer a solicitação, tá? Pode ver aqui que os posts aqui de solicitação é só isso aqui. Aí a gente combina com vocês o dia e horário e faz o bate-papo, tá bom? Bom, ArcWorks. E aí eu já vou começar a falar das novidades que a gente está trazendo para o programa, tá? A ideia é que o ArcWorks ele se torne também não só fazer atividades aqui para a gente, né? E às vezes a gente passa alguns apuros aqui de muita atividade, um volume muito grande de demanda e não conseguir passar para vocês, né? Então acontece de ter algumas semanas, às vezes até meses ali. Acho que a gente teve aqui um mês e meio mais ou menos sem conseguir passar demandas para vocês. Então a gente está mudando o ArcWorks para um modelo um pouquinho diferente, tá? A ideia é que a gente faça estudos com vocês, disponibilize para vocês fazerem estudos, pelo menos 2 por mês, tá? A gente talvez abra mais. E ao fazer esses estudos, vocês também vão receber por isso, né? São estudos voltados para a metodologia nossa, mas, por exemplo, um estudo sobre Redis. Então, vocês vão fazer um estudo ali de documentar quem mantém, né, o tempo, aliás, o tipo de licença, como que funciona ali, por exemplo, os requisitos arquiteturais, quais são os mais altos, os mais impactados, né, os requisitos que são impactados. Então, vai ser montado esse estudo, e aí a ideia é que a gente monte aqui uma outra sessão com base nisso, né, a partir do momento que a gente começar a ter esses estudos acontecendo. Vai ter uma sessão aqui que todo mundo que tiver no ArcOne VIP vai poder usar nos estudos, no dia a dia. Então, por exemplo, tivemos um estudo sobre Redis, tivemos um estudo sobre Kafka, e por aí vai. Pô, preciso implantar na minha empresa aqui Kafka. Tá, eu vou entrar aqui no acelerador, vai ter um estudo, sei lá, que o Dayan fez, por exemplo, detalhado, falando dos requisitos que são atendidos, os que não são, quem mantém, enfim, a data do estudo, né? E aí a ideia é que vocês vão tendo também, vocês vão colocando os joinhas, né? Que a plataforma deixa vocês curtirem tudo aqui, né? E de acordo com o volume de likes e comentários positivos de uso e tudo mais, a recomendação, né? A nota ali, talvez até prioridade da pessoa de puxar aquele tipo de atividade vai aumentando, né? Então, é lógico, a gente vai deixar sempre de ser democrático para todo mundo ter chances, né? Mas algumas pessoas que tiverem uma pontuação mais alta, precisam fazer uma definição de arquitetura aqui na Arc, por exemplo. Pô, a gente vai puxar pessoas que já tenham ali uma certa experiência fazendo o uso da metodologia, com estudos, por exemplo, né, para ajudar a gente com isso. Então vai ser legal também que a gente vai conseguir distinguir, né, as pessoas mais ativas no ArcWorks também, tá? Então, o ArcWorks ele vai ser não só para atividades aqui da Arc, mas também para estudos que nós vamos logicamente utilizar, mas vocês também poderão utilizar esses estudos no dia a dia de vocês. Então, uma novidade bacana, né? E a gente já deve começar, não sei se esse mês, mas provavelmente, no mínimo, os tutoriais a gente já vai ter esse mês, né? De como fazer esses estudos. E a gente deve começar em janeiro, efetivamente, a pedir os estudos e postar os estudos aqui para vocês como aceleradores, tá? O que mais que a gente tem de novidade aqui para dividir? Tem algumas, vamos lá. Essa aqui é bem importante. Nós estamos dando uma evoluída nas GSTs. O que é uma GST, né? A ideia é que a gente trabalhe os targets, né? Targets de evolução profissional de vocês. Então, nós montamos aqui um formulário que eu vou dividir já com vocês aqui para vocês preencherem se vocês quiserem, né? Mas vai ter ali no post da gravação também. Peraí que aqui acho que está indo para uma pessoa só. Pronto. Esse cara aqui, ele é individualizado, tá? Então, a ideia é que vocês respondam aqui. Deixa eu dar um zoom. Opa, zoom no cara errado. Primeiro, né? Se você trabalha hoje com arquitetura ou não, tá? Se não trabalha, marca aqui que não trabalha. Se trabalha, qual que é o seu Arc Level? Já falo para vocês, tá? A gente tem conteúdo falando sobre Arc Level detalhado aqui, mas o Arc Level 1, faço trabalho de arquitetura, mas não sou reconhecido como 1. Beleza? Esse é o Arc Level 1.
Arq Level 2, eu sou reconhecido, tenho uma carteira ali, ou fui contratado, eu tenho papel, sou um arquiteto, tá? Oficialmente. Só que não necessariamente trabalho as 8 horas do meu dia com arquitetura. Eu desenvolvo, faço outras coisas, além de desenvolver, né? A gente chama de Arq Level 2. Então, é um arquiteto que não necessariamente trabalha só com arquitetura, ele tem, talvez nem trabalhe, né? Tem só na carteira ali, mas atua. Aí a gente nem considera 2, né? Mas a gente considera 2 quem define a arquitetura, cria visões, faz levantamento de requisitos, mas não 100% do tempo. Faz outras coisas também, tipo codar, né? Desenvolver códigos ali, fazer qualidade de código, enfim. O 3 é quando você trabalha com 100% do teu tempo com arquitetura e mais de um projeto. Então, ao mesmo tempo ali, eu respondo por, sei lá, 3 projetos, e eu sou um arquiteto 3, tá? Trabalho as 8 horas do meu dia com arquitetura, beleza? E o nível 4 é quando eu faço tudo isso, né? Eu trabalho só com arquitetura, mas eu sou um líder de times de arquitetura, de arquitetos, né? Sou um líder de arquitetura ali, beleza? E a ideia nossa no Mentoring é ajudar vocês a saírem daqui, do 1, ou do não trabalhar ainda com arquitetura e chegar aqui. No Expert 1 e 2 a gente tem estratégias e tudo mais, só que na mentoria é o momento que a gente tem de trabalhar esses pontinhos de vocês de evolução na carreira, tá bom? Então aqui você vai falar para a gente, vai responder para a gente, tá? Esse questionário, ele vai precisar ser respondido novamente a cada 3 meses, tá? A gente vai medir a evolução de vocês. E aí, aqui tem um espaço para vocês falarem, desde a última GST, teve alguma evolução? Você conseguiu, enfim, ter um aumento de salário, ou mudou de cargo, mudou o Arq Level? Então a ideia é que você responda aqui para a gente, tá? Na sequência, aqui a gente tem um espaço, bem aberto, tá? Para você falar qual que é o seu objetivo profissional hoje. O que você está buscando? Eu quero começar a trabalhar com arquitetura. Sei lá, eu sou level 1, quero ir para o level 2, né? Então, qual é o seu objetivo nesse momento, tá? A gente pede também para você contar um pouquinho do teu momento profissional, os desafios, as dificuldades, as oportunidades, isso que você está enxergando, tá? Não necessariamente é realidade, mas é legal pegar a tua visão, tá? O que você está enxergando. E na sequência, né? Se você já tem alguma coisa aqui em mente para estudar, tá? Ou se você está estudando algo, tá? Aí na sequência a gente pergunta para você o que e por quê. Qual que é o objetivo dessas perguntas aqui? Eu vou passar para vocês, aí nos encontros nos próximos nossos do Arq Mentoring, né, com base no que vocês responderem aqui, dicas do que estudar, tá? Então eu vou passar para vocês, legal. Vamos supor, o João Paulo aqui começou a estudar DDD, e ele falou, poxa, é porque é uma coisa que eu queria. Aí a gente vai tentar estudar, traçar uma estratégia para poder aplicar isso no dia a dia dele, né? Um direcionamento, por exemplo, de DDD, como um arquiteto. E aí a gente vai passar para vocês, já fazendo link com a próxima novidade, né? O que estudar e talvez apresentar para a gente ali nos encontros, né? Nos encontros VIPs, como esse aqui, trazer para a gente o resultado do estudo. Trazer o estudo. Trazer o que ele aprendeu, trazer os detalhes ali, com uma visão arquiteto da coisa e não com uma visão desenvolvedor da coisa, né? Então a ideia é que a gente sempre foque naquele viés que a gente trabalha sempre, até nos vídeos abertos. Motivação, pontos positivos, negativos, os requisitos que são atendidos, né? Então, isso aqui vai possibilitar que vocês melhorem o speech de vocês, melhorem a capacidade de apresentar até para o público, né, que vai questionar, sem contar que a gente vai enriquecer esse estudo de vocês, à medida que vocês apresentarem, com pontos, né, coisas que acontecem no dia a dia, coisas que acontecem no mercado mesmo, com arquitetos, né, daquele estudo que você trouxe. Então, uma oportunidade muito legal de vocês trabalharem, né? E, inclusive, a gente vai manter aberto aqui a possibilidade de vocês postarem, né? Esse conteúdo ficar legal mesmo, ficar top ali. A gente pode, se vocês quiserem, isso é um bônus, né? Não é uma coisa que a gente vai poder postar lá no canal nosso do YouTube. Isso é uma puta de uma vitrine, né? Então, imagina, sei lá, o Dayan fez um estudo aqui, todo detalhado ali, de alguma case de Clean Architecture para uma solução de saldo. Ele desenhou, pensou, trouxe e fez uma apresentação, né? Vira conteúdo nosso aqui, né, para os alunos, e vira também, se ele quiser, né, o conteúdo lá para o YouTube. A gente edita tudo bonitinho e vai lá para o YouTube.
vitrine monstro, né? Tá num canal ali com mais de 14 mil pessoas interessadas 100% em arquitetura. Chegamos a 15 mil agora, na verdade. Então, legal pra caramba, tá? Pra carreira, é uma coisa que dá pra colocar no currículo, né? Ó, eu fiz um estudo tal de arquitetura, até postei um vídeo no YouTube, né? No canal do Pisani lá. Legal, é uma parada que dá pra colocar no currículo fácil, tá? Mas é algo que é opcional, vocês não precisam, tá? Se vocês quiserem, beleza? Então, já passei aqui para vocês o link, vou disponibilizar também, né, na gravação do conteúdo. Fica a recomendação de vocês preencherem, que a gente vai começar a trabalhar, tá? O encontro do Mentoring vai ser em cima disso, a gente vai falar, né, dos pontos aqui, o que estudar para esse ajuste fino, né? Tinha uma pergunta, eu não lembro exatamente o nome de quem tinha feito, mas era legal, tem um ponto aqui de alta disponibilidade, né? Que eu precisaria trabalhar aqui. Legal, a gente vai falar no Arc Mentoring, né? Falar, pô, faz esse estudo assim, assim, assado, e traz lá para a gente no encontro do Arc Level. Ele vai trazer no encontro do Arc Level, a gente vai dar aquela trabalhada em cima disso, né? Vai discutir os pontos e tal, para ajudar vocês a saírem do outro lado com soluções cada vez melhores. Então, é uma maneira de a gente não simplesmente jogar uma teoria para vocês. A teoria que eu quero ensinar para vocês está lá no Expert 1 e 2. Aquilo lá é o jeito que eu trabalho já há bastante tempo e que a gente aplica aqui na Arc também, né? É toda a espinha dorsal da área. Como que eu faço uma definição, como eu faço uma validação, como eu faço uma documentação. Então, tem tudo ali, bonitinho. Os inputs, outputs da área, né? As estratégias para você fazer um bom trabalho. Agora, o além disso, é prática de dia a dia, né? Eu não quero, por exemplo, ensinar para vocês DDD. Eu não queria fazer um curso de DDD. DDD do jeito certo, DDD da melhor forma possível. Era porque não tem, né? A melhor forma possível, o jeito certo, é o jeito que atende meu cliente. Eu tenho um cliente que tem uma centena de variáveis arquiteturais de premissas. Eu preciso entender essas premissas para fazer um direcionamento correto do DDD, para entender os bounded contexts e por aí vai. Não adianta eu simplesmente achar que eu sei tudo e passar, né? Se tem um lugar que tem informação mais precisa, é o próprio livro do Eric Evans. Lá tem, é a melhor fonte que existe. E aí aqui é o lugar que a gente tem para trabalhar isso. Tanto é que a gente fez a leitura do livro do Eric Evans, né? Então a ideia é que vocês pratiquem isso, né? Pratiquem o estudo, pratiquem... Legal, vou direcionar no meu dia a dia. A gente vai passar para você o direcionamento de como e vocês fazem o estudo, tá bom? Manda lá, João Paulo. Seguinte, Pisani, só fiquei com uma dúvida aqui, se eu puder esclarecer, é o seguinte. Claro. Então, para quem assinou aí, tem direito a 2 encontros, né? Sendo o Arc, que é o encontro VIP, né? Do Arc One VIP, isso. E o Mentoring. Exato. Só fiquei em dúvida na diferença. Deixa eu ver se eu entendi. O VIP, na verdade, são conteúdos que você aí ou a equipe trazem, mas é da escolha de vocês, né? Por exemplo, o que eu estou olhando aqui tem vários conteúdos, solução de saldo, etc. Aqui, pilares de orientação a objeto, arquitetando com microservices e tal. Já o Mentoring são os conteúdos que, por exemplo, o pessoal que está aqui, né, na mentoria levanta um ponto e vocês ajudam a sair do outro lado, seria isso a diferença? Então, o que nós estamos trazendo para vocês hoje, até de mudança no programa, tá? A ideia é que a gente trabalhe no Mentoring em cima desses pontos aqui de vocês, tá? De um plano de estudos para vocês. Uhum. Então, legal. Afinal de contas, todo mundo aqui está aqui porque quer dar o próximo passo, não é? Então, a ideia é que a gente entenda o momento de vocês, né? O que vocês estão fazendo, estudando. Pô, não estou estudando nada, mas eu estou num ponto X, eu estou no momento X. Legal, a gente vai ajudar vocês no encontro de mentoria, né? A gente vai abrir esse formulário e a gente vai ajudar vocês com direcionamento do que estudar. Nos encontros VIP, caso não tenha ninguém trazendo nenhum conteúdo, né? Por exemplo, eu vou falar lá para você, João, falar, olha, vamos fazer uma apresentação de uma solução aqui usando, sei lá, microservices, né? A arquitetura de microservices. Talvez com um padrão específico, Service Registry, por exemplo. Legal, a gente passa esse endereçamento para você, você vai fazer um estudo, vai fazer talvez uma POC, um código até, talvez, né? E vai demonstrar isso aí no encontro VIP. Se não tiver ninguém, né? Poxa, não consegui trazer esse material e não tiver ninguém mais para trazer nada, né? Para a gente discutir,
Aí a gente traz traz um conteúdo nosso, tá? Beleza, show. Entendido. Então essa é a ideia. E aí, sempre, ou vai lá, quando é um conteúdo nosso, vai lá para aqueles conteúdos premium, né? E quando é um estudo de caso de vocês, deixa eu mostrar aqui, tem 3 áreas aqui, né? A gente, aqui de conteúdos, no VIP. Deixa eu abrir aqui. A gente tem aqui a parte do conteúdo premium, quando o Pisani aqui grava para vocês, né? A gente faz junto, faz ao vivo, né? Nós temos aqui, aí, eu fechei o carinho, não sei porquê. A parte aqui do Presentation Class. Aqui é para vocês fazerem pedido, né, da aula. Então, funciona igual aos outros, né? Aqui para você simplesmente ir lá, pô, quero apresentar tal conteúdo tal dia, só para a gente organizar a agenda, né? Não tem nenhum conteúdo desse, entra para esse conteúdo premium aqui. Se tiver um conteúdo desse tipo, ele entra aqui para essa parte de grupo de estudos, que vai ser os cases que vocês fazem. Beleza. Tá bom? Show. Top. Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui de novidade? Falei do Arcworks, falei das GSTs. A gente começou a criar conteúdinhos bem pequenininhos, os shorts lá no YouTube e também tá nas outras plataformas ali. O objetivo daquilo ali, né, dos shorts, é ajudar vocês a entenderem e identificarem conteúdos, né? A gente tenta pegar a essência do valor ali e trazer para vocês olharem, por exemplo, os que estão lá são de encontros VIP nosso aqui, tá? Então, é canal aberto, né? Mas a ideia desse conteúdo, deixa eu botar aqui aqui tem de tudo. Esses são shorts que a gente já tem uma playlist, inclusive, tá? Nossa, ali de... Eita! Porta dos Fundos. Mas a playlist é essa aqui. Então, esse aqui é um conteúdo que a gente tem do nosso último encontro aqui do VIP, tá? Então, por exemplo, alguma coisa relacionada à experiência, né, sem ter o cargo de arquitetura, putz, vi os shorts, então eu já sei que tem no conteúdo nosso lá aberto. A gente vai começar a colocar aqui, a gente vai colocar aqui também o link, né? O link não, né? Mas falar ali, uma hashtag ali, né? Conteúdo VIP, conteúdo Encontro X, só para ficar fácil para vocês acharem também. Embora seja, de novo, é um conteúdo aberto, né? Que agrega valor para todo mundo, mas a ideia é que ajude vocês a identificarem mais facilmente, né? Dentro de tantos conteúdos que a gente tem, aonde achar aquele conteúdo, tá? Manda lá, o Lucas. Opa. Bom, primeiro, parabéns aí, cara. Tem bastante conteúdo e bastante ferramenta aí para a gente se desenvolver, né? Tu falou que o VIP e o Mentoring a gente só tem acesso a 1 ano aí, né? Isso. Tem algum plano para a gente estender isso, se for necessário? E depois de 1 ano, a gente tipicamente abre para vocês ali, mas de novo, né? A gente tem as janelas ali de renovação, né? Aí a gente abre a janelinha de renovação ali para vocês e oferece para vocês renovarem, né? Com desconto, né? Não é o preço cheio, né? Então tem um desconto legal. E uma coisa que é bacana também, né? Vocês devem ter visto ali alguns depoimentos, né? A gente tem algumas campanhas, por exemplo, a gente pode fazer uma campanha ali de depoimentos que vocês podem ou não participar, né? O que a gente pede sempre é que o depoimento seja verdadeiro, né? Seja alguma coisa real que aconteceu, né? A gente até atesta, afere para ver se o ponto bate mesmo, né? E aí, nesse contexto, vocês têm mais desconto ainda na renovação, tá? Então, por exemplo, quem participa de uma indicação dessa, né? Fazendo um pequeno vídeo ali falando dos resultados que teve, se indicar alguém para vir participar aqui do programa também. Então, essas coisas vão aumentando o índice de desconto, pode chegar até 50% de desconto ali na renovação, tá? Então, é bem interessante mesmo. Você consegue um valor bem menor, né, do que vocês entraram aqui no programa no momento da renovação. E aqui é a parte mais cara, né, que a gente tem não só a manutenção da plataforma, os encontros e tudo mais,
é a parte onde custa realmente mais para a gente aqui também, né? Show, bacana. Valeu. Beleza? E é por isso que expira, né? Não dá para a gente... O Zoom ele tem limitação de quantidade de pessoas e tudo mais, então por isso que a gente tem esse modelo de expirar de ano em ano, tá bom? Perfeito. Manda lá, Rogério. Eu ia só perguntar em que momento eu posso começar a pensar no TOGAF, né? Que momento você acha que do curso que você acha que eu posso começar a pensar em preparar? Que como é um requisito, né, que eles pedem na empresa, então assim às vezes eu fico dizendo, termina o teu curso, né, e depois eu começo a pensar nisso, ou durante o teu curso já é possível já ir pensando nisso, ou, não sei, do tipo, terminei o módulo 1, aí eu vou fazer o 2, aí eu já posso, puxa vida, já começar a pensar nisso. Aí eu só te perguntar, obrigado. Boa pergunta. Então, eu recomendo que você faça o Expert 1 inteiro, tá? E para depois olhar para outros estudos, beleza? Então, foca nele. Pode até ser Fechou. um case, por exemplo, ali a gente, na mentoria ali, fala, pô, legal, faz um estudo de tal coisa. Então, é uma coisa pontual, né? Que você pode fazer já usando coisas que para aplicar o que você está aprendendo. Aí é bacana. Mas, por exemplo, quero aprender TOGAF. Tem um material fantástico da Open Group, né, para o TOGAF 9.2, já está, acho que o 9.3 também, saindo. Incrível deles, né, da fonte direto, né? Então a gente vai recomendar para você também, lógico, no momento certo, né, seguindo a mentoria nossa certinha, a gente vai passar o momento certo para você estudar e até trazer cases ali disso, né, do seu estudo, resultados do seu estudo, para reforçar ainda mais o conhecimento, tá? A gente fala de apresentar, que eu não sei se algum de vocês já teve alguma experiência de apresentar conteúdos, de ensinar para alguém. Quando você ensina para alguém, apresenta para alguém, a consolidação, né, no cérebro ali do conteúdo é muito maior. Você aprende muito mais quando você apresenta, né, quando você tem essa responsabilidade, aquele nervosismo de, poxa vida, vou ter que apresentar ali para pessoas que talvez até saibam, né, mais do que eu, e isso faz com que você assimile de uma maneira, principalmente quando é colocado ali em situação de saia justa, perguntas. Pô, legal que aí você se aprofunda ainda mais no assunto, coisas que você não imaginava, você acaba descobrindo. Então, eu recomendo demais, tá, fazerem, né, vocês fazerem essas apresentações, isso faz uma diferença muito grande, não só tá na aprendizagem, mas também na sua desenvoltura como arquiteto, né? Na hora que você chegar ali para apresentar uma solução, para explicar um direcionamento, para convencer uma pessoa sobre a sua solução ou para vender uma solução, a diferença é muito grande, tá? Para quando a gente tem essa desenvoltura, né, e pega feedbacks, aqui é o lugar para aprender, né? Esses encontros, eles servem para isso, para vocês se desenvolverem, beleza? Pessoal, acho que eu passei por tudo, pelas novidades também. Acho que talvez para quem já estava no programa, tem um pouquinho de repetição em alguns pontos aqui em relação a como funciona. Eu esqueci de falar, aqui embaixo, acho que tem um espaço aqui que tem cadastro de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui nessa área de membros, tem um lugar aqui que a gente pede para vocês fazerem esse cadastrinho, tá? Tem várias informações aqui que a gente pede para vocês responderem, mas o mais importante está lá no finalzinho, que é sobre para vocês participarem desses encontros, tá? Precisa ter respondido ali. Tem um opt-inzinho ali, né? Por causa da LGPD. Já posso, aceito, né? Que eu apareça ali nas aulas, né? Senão eu vou ter que tirar vocês das aulas, ter que cortar ali a parte que vocês falam. Beleza? Então, isso aqui a gente pede para que o conteúdo não tenha, né, nenhum tipo de impacto em relação a cortes e tudo mais. Lógico, de novo, né, se você falou alguma coisa que não queria que aparecesse ali, só falar para a gente que a gente também edita e tira, tá bom? Pessoal, mais algum ponto? Alguma dúvida? Ficou mais claro? Tem muita coisa no programa, né? Difícil de... Às vezes quem entra fala, poxa vida, tem muita coisa. Por onde começa? Com relação aos níveis que tu estava explicando,
Tem aonde tu coloca essa parte aí, onde que fala sobre os níveis? Tem. Quer ver? Deixa eu dividir de novo aqui minha tela com vocês. 17º 17. ponto. A gente falou de GSTs, é isso mesmo. 2 horas de conteúdo, hein? Deixa eu dividir o link aqui com vocês. Mas eu vou colocar também na aula, tá? Esse aqui é bem importante para vocês conseguirem responder, inclusive, o questionário. Pessoal, mais alguma dúvida? O Dayan, que já estava aqui, conhece do programa. Algum ponto, Dayan? Hoje a gente acabou sendo Dayan, Michele, tem algumas pessoas aqui que são do programa já. Mais porque faz um tempinho que a gente não se fala, né? E para acompanhar as novidades aí. Boa. E agora que tu falou dos certificados ali, me acendeu uma luzinha aqui. Todos os que eu fiz lá na Hotmart. Eu Será consigo que puxar o histórico. Então tá. Eu não consigo marcar para você que você fez a aula ali. Não, eu vou marcando lá. Mas eu consigo. Eu faço o trabalho depois. Beleza? Seja bem-vindo todo mundo aí. E estamos com o melhor aí. Pisani aí tá sempre nos ajudando, né? Estamos com os melhores aqui. Tem um monte de fera aqui. Já, pessoal que... Tem o Dayan, tem o Léo, tem um monte de gente aqui Tem o Rafa, tem um pessoal aqui que vem colocando a mão na massa forte com a arquitetura. Eu te mandei um Telegram depois ali, se puder olhar sobre a minha renovação. Claro, pode deixar. Você tem que abrir algum suporte, alguma coisa assim? Não, pode deixar que eu respondo para você lá. Valeu, obrigado. Tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? A gente costuma ficar por aqui até não ter mais dúvidas. Manda lá, Anders. Oi, Pisani. Não, é mais assim, é uma dúvida relacionada ao mundo da arquitetura, né? Porque, assim, hoje a gente tem, mesmo dentro da arquitetura, tem arquitetos específicos, né? Então, a gente tem, por exemplo, um arquiteto de dados, um arquiteto de software, né, da aplicação, um arquiteto cloud, arquiteto, enfim, de IA, por exemplo, né? No curso, assim, você chega a dar uma pincelada em cada um desses pontos, ou ele é mais focado, por exemplo, em software, né? Questão de DDD, de princípio SOLID, entender mais, assim, como um todo, ou ele é mais específico para aplicação? Então, no curso, a gente acaba não falando, nem fala de DDD, de Clean Architecture, a gente não fala nada disso no curso, tá? A gente tem isso depois nos grupos de estudos, nos estudos que você vai fazer também, por exemplo, né? Então, por exemplo, algum ponto específico de cloud, a gente vai passar para você um direcionamento para talvez você fazer um estudo, né? Gravar ali, gravar não, né? Trazer o conteúdo, a gente vai gravar, vai discutir em cima dele. Aí sim, né? Mais específico. Coisas que são, é isso que eu estou falando, né? Específicas de uma determinada área, um tipo de arquitetura, a gente vai trabalhar com vocês. A gente vai incentivar vocês a fazerem um estudo do jeito certo, né? Aí eu consigo falar com propriedade do jeito certo, porque estudar do jeito certo, simplesmente, para um arquiteto, né? Requer que você tenha uma estrutura de estudos. Inclusive, a gente tem conteúdo aqui no nosso Arquivan VIP ali, sobre isso também, né? De como estudar, né? Como um arquiteto ali. Então, tem toda a estrutura de como estudar, beleza? Fazendo o estudo desse jeito, você vai aprender melhor, né? E vai ter mais subsídios para trabalhar com arquitetura naquele conhecimento que você estudou, tá? Então, a ideia é essa, né? De coisas que são mais periféricas, né? Em relação ou específicas, né? Coisas que são específicas mesmo. Que sejam estudos direto de vocês, tá bom? Que seja alguma coisa mais, que vai realmente agregar mais valor para vocês, do que simplesmente, que se eu colocar muito por cima, dar uma pincelada em tudo, imagina, vai chegar aqui para vocês a arquitetura de dados. Para muitos não é interessante, talvez eu vou ser um arquiteto corporativo. Se eu me aprofundar em TOGAF, para muitos não vai ser interessante. Eu tenho certeza que para a maioria vai ser ali, né? Se eu trouxesse uma pincelada ali de DDD, de Clean Architecture, de padrões de projetos. Mas, de novo, ia ser muito superficial. Não é o suficiente para você trabalhar como um arquiteto. É legal fazer um estudo aprofundado, tá? Então, por isso que Perfeito. a gente trabalha na espinha dorsal, para ensinar vocês como fazer o trabalho,
como estudar, como, né, e dar o direcionamento. Aí esses pontos específicos de estudo, alguns você vai poder apresentar aqui para a gente, outros você vai seguir da maneira correta. Tem uma dificuldade em relação a estudos, usa o nosso suporte, manda lá na comunidade, a gente vai ajudar você a estudar, vai ajudar você, vai dar o direcionamento para você estudar corretamente, né? E estrategicamente, tá? Isso é mais importante do que o corretamente. Porque não adianta nada só estudar, tá? Você precisa estudar e aplicar o que você estudou. Se você não tiver a oportunidade de aplicar algo que você estudou, não adiantou muita coisa, né? É só um conhecimento teórico. Perfeito. Só pegando um gancho bem rapidinho, assim, quando a gente fala de carreira, né, normalmente o pessoal que está começando ali como analista, poxa, vê o arquiteto como semideus, assim, né? Eu quero chegar ali, vai ser o momento que eu chegar ali, eu vou ter zerado a vida, né? Mas, assim, quando você chega como um arquiteto, qual, assim, os próximos passos, né? Você tem aquela coisa de arquiteto júnior, pleno, sênior, depois disso é o quê? É um arquiteto corporativo? Ou tem um outro nome aí para vamos dizer assim, um arquiteto mais sênior? Então, o mercado é meio confuso em relação a isso. É verdade. Você não vê ali vagas de arquiteto, não vê. Arquiteto pleno, arquiteto júnior. São raras, né? As empresas que colocam ali uma vaga desse tipo, tá? Raras. Então, o que a gente gosta de classificar com os arch-levels, né? Porque é assim que a gente observa no mercado como funciona a evolução salarial, principalmente, de um arquiteto, né? Você tem ali a pessoa que ainda... Como que a pessoa entra no mercado em geral? A maioria dos arquitetos. Começa a fazer atividades de arquitetura sem ser um arquiteto, né? E alguém nota aquele trabalho, aquela definição e tal, e convida para ir para um time de arquitetura. Tipicamente é assim que a maioria, a imensa maioria. Eu já vi pessoas que fizeram MBA, certificação de um monte de coisa. Pô, cansei de ver aqui pessoas dando relatos assim, pô, não consigo minha primeira oportunidade como arquiteto. Porque no mercado não funciona assim. No mercado, você precisa começar ali a fazer trabalhos de arquitetura sem ter no crachá ali que sou um arquiteto, para ganhar experiência com o trabalho. Aí você, com experiência, você consegue começar a fazer trabalhos. Então, por isso que aí a gente já chama de Arch Level 2, né? Eu tenho o chapéu, né? Tenho lá registrado que eu sou um arquiteto, mas não necessariamente eu trabalho 100% do tempo com arquitetura. Eu já vi algumas vagas arquiteto sangue nos olhos, né? Aquele arquiteto que coda junto, aí você vai ver o cara coda 40 horas por semana, né? E faz em overtime uma ou outra coisinha de arquitetura. Então ele já tem ali papel, já reconhecido, já esperado algumas coisas de arquitetura, mas efetivamente ele é visto mais como um técnico ultra bom ali em uma tecnologia, e colocam ele ali para ser um líder técnico e não necessariamente um arquiteto. Então, o mercado é meio confuso nisso. Só que, qual que é o nosso ponto aqui? Você saber o nível que você está, de maturidade. Então, estou no nível de maturidade que eu não sou reconhecido ainda. Legal, eu sei que eu sou Arch Level 1. Né? Então, eu sei qual que é o meu objetivo agora, ser o 2. Então, eu vou trabalhar o meu Arch Level 1 para ganhar a experiência que eu preciso para me tornar um 2. Putz, me tornei um 2. Legal. Agora eu tenho caminho para ir para o 3. Eu não estou perdido, não estou solto, sem visão de para onde eu vou. Não, agora eu vou para o nível 3. Qual que é o nível 3? O nível 3 é eu trabalhar só com arquitetura. 100% do tempo. Né? E com vários projetos, mais de um. E depois a gente tem o nível 4. O nível 4, se você está numa empresa pequena, no Expert 1 a gente já tem isso, né? As estratégias ali para você montar a sua área de arquitetura, começar a montar a tua área de arquitetura, né? Então você já assume, quando você chega ali do 3 para o 4, né, para virar 4, você já tem tudo funcionando, processo de input, de output, medido. Então você já consegue ter um planejamento ali para ser líder da área de arquitetura. E aí a ideia é que você trabalhe uma coisa que a gente chama de propostas de arquitetura, né? Onde vai precisar de mais arquitetos. Imagina que você está sozinho ali. Eu já formei algumas pessoas assim, ela foi do 0, não tinha papel, começou a ter, chegou no nível 4.
E aí no nível 4 ela estava sozinha. Só que daí a gente trabalhou a proposta de arquitetura dentro da empresa, de forma que a empresa começou a enxergar o valor agregado que tinha e falou, pô, se eu perder o fulano aqui, acabou a área, acabou esse trabalho que ele está fazendo. Então, legal, vamos colocar aqui uma área de arquitetura. E como ele propôs, e ele já tem tudo organizado, o que aconteceu? Ele virou o líder. Então, foi um processo natural de evolução até chegar no nível 4, onde ele é um líder de time de arquitetura, né? E é até aí que a gente consegue ajudar vocês. Eu consigo ajudar vocês a irem do 0 até o nível 4, né? Consigo até dar um empurrãozinho para fora ali, para ir para CTO, CIO, né? Que a gente de vez em quando vê algumas vagas ali que elas são, poxa, eu preciso de um cara que era arquiteto, ou uma pessoa que tinha muita experiência já antes. Só que para ser CTO ou CIO, você precisaria, além de ser um arquiteto, ser líder também, né? Ter essas capabilities de liderança e tudo mais. Então, por isso que é legal chegar até o nível 4 para depois buscar uma diretoria nesse sentido, tá bom? Mas é possível. Eu mesmo... Não, perguntei... Desculpa. Não? Eu perguntei porque, assim, o mercado é bem confuso, como você disse, né? Tem uns que, dentro de uma empresa, eles classificam, por exemplo, um arquiteto de domínio como um cara mais sênior e um arquiteto de solução como um cara mais técnico, específico para o negócio, né? E aí você não sabe a diferença, o que o arquiteto de domínio faz, o que o arquiteto de solução faz, e acaba ficando bem confuso mesmo. No programa, a gente classifica, inclusive é uma forma nossa mesmo ali de classificação, tá? Existem algumas que são literalmente como o mercado encara, é que se você for olhar bem, né, o mercado, de novo, é confuso. Você vai ver lá, tem um arquiteto de soluções e beleza, nossa definição aqui, ela abrange o que o mercado em geral espera de um arquiteto de soluções. De software, também. De sistemas, também. E aí a gente tem um corporativo, né? Que também é... O corporativo tá meio perdido hoje em dia também, o pessoal anda confundindo bastante o papel dele. A gente tem a visão clara do que o arquiteto corporativo faz. E a gente tem o que a gente chama de arquiteto tecnológico. O tecnológico são todos os outros. São aqueles arquitetos que têm um foco em uma tecnologia ou em uma camada específica. Eu sou um arquiteto de dados, um arquiteto de infra, arquiteto... Já vi arquiteto de front-end, cara. Então, é um que é mais específico, mais voltado, né, para atender o mercado em geral, mas ele é específico em uma tecnologia, tá? Então, a gente vê ali arquiteto de software Java. Não é um arquiteto de software Java, é um arquiteto Java, né? Você até pode colocar de software, mas ele é um tecnológico. Se espera uma pessoa que tenha muito conhecimento de Java, que direcione tudo que precisa ser dentro da tecnologia Java. Então, por isso que a gente chama de tecnológico, né? Para colocar um pouquinho de organização nesse caos que a gente tem no mercado. E, de novo, eu não tenho pretensão nenhuma de revolucionar o mercado, explicando para o mercado o que é um arquiteto, o que é as classificações que o arquiteto tem, o nível de evolução. O meu objetivo aqui é fazer vocês enxergarem isso. Exatamente, velho. Cadê onde que eu meto o sol da merda aqui? Acho que alguém está com o som aberto aí. Tá? Então, nosso objetivo é esse. É fazer com que vocês consigam entender o momento de vocês e terem estratégia de evolução na carreira. Saber, legal, eu sei o que um arquiteto faz. Eu sei o que eu preciso fazer para evoluir na minha carreira, para fazer um trabalho brilhante de arquitetura, para fazer cada vez melhor, medir, evoluir o meu trabalho, né? Então, esse é o nosso grande objetivo por aqui, tá? Ensinar para vocês tudo em espinha dorsal e dar o controle nas mãos de vocês. Beleza? Beleza. Manda lá. Te fazer uma perguntinha. Claro. Eu vejo os seus vídeos, né? Fico admirado bastante, acho que o pessoal também, quando chega aquela parte você começa a criar visões para a gente, né? No Flipchart. Acho que é quando não só eu como arquiteto, mas as outras pessoas, né, envolvidas falam, putz, alguém vai desenhar para a gente a solução e a gente vai começar a entender tudo. Então, esse poder de transformar num desenho, né, de fazer todo esse entendimento, eu acho incrível, né? E aí, existem uma série de ferramentas, né? Tem ferramenta com lousa mágica, no computador mesmo, software, enfim, né? Que o pessoal dá aula, enfim. Tem um pessoal que gosta de usar Flipchart, que nem você usa, enfim. Mas eu acho que isso é uma coisa que impressiona, assim, bastante, né?
de primeiro momento, né? De criar essas visões, né? E de facilitar a comunicação, de você não estar entendendo o que as pessoas querem explicar e passar o entendimento de uma maneira ali mágica, no desenho que todo mundo sai entendendo ali a ideia principal de alguma coisa, o objetivo. Mas eu vejo isso como um dom também, né? Então, acho que isso é muito importante também, né, para o Arquivível, né, que você estava comentando, né, de júnior, pleno, sênior, acho que é um dom, né? Não a gente não gosta de falar que tem dom, né? A gente literalmente tem técnica, tá? Então, tudo é técnica mesmo. Então, por exemplo, para fazer um desenho, deixa eu ver se eu acho fácil aqui para dividir com vocês. A gente tem templates de MDL que tem tudo bonitinho. Inclusive está lá no Artbox. Só um minutinho, deixa eu dividir aqui com vocês. É que, às vezes, tem tanta coisa aberta na minha máquina. O Pisani, posso só... Claro. acho que é um complemento até dessa pergunta. Eu tenho uma dúvida, assim, basicamente a ideia de você ser um arquiteto é que você vai desenhar uma solução e depois uma equipe vai trabalhar em cima, certo? De dev, até de outros profissionais. Vamos supor que nesse meio do caminho aí, você perceba que você fez alguma cagada assim, muito grande assim, no desenho. É contornável? Como é que funciona essa questão? Porque eu sou dev, né? Então, geralmente, você começa alguma coisa, você mais ou menos planeja, e quando você chega a um certo ponto, como dev, você consegue até voltar e refazer. Agora, por exemplo, como arquiteto, vai ter toda uma equipe trabalhando em cima, de criando coisas. Então, é mais nesse sentido. Boa pergunta. Quando a gente tem um arquiteto fazendo literalmente o trabalho que ele deveria fazer, né, de entender as premissas, entender tudo antes de dar um direcionamento, a tendência é que ele acerte, né? Então, vamos supor, se você conseguiu conversar com as pessoas certas, identificar os pontos certos, eu preciso ter extrema segurança, né? Legal. E aí aqui a gente tem toda a metodologia ali para você conseguir, por exemplo, achar a ferramenta de segurança certa para a tua empresa, para fazer link com tudo que a tua empresa precisa. Então, o índice de acerto é maior. Todo mundo erra, tá? Você como arquiteto vai errar também. Mesmo com todo esse ferramental, uma situação ou outra, você vai acabar errando, né? É fatal, não tem como. Só que o erro do arquiteto realmente acaba sendo uma coisa que impacta mais, porque é estrutural, né? Você está falando do alicerce que a casa vai ter, que o prédio vai ter, e depois trocar o alicerce é difícil, né? Então, a ideia, sim, é que em alguns pontos, quando a gente tem um pouco menos de segurança, a gente vai para um modelo mais resiliente, né? Que dê para você trocar essas peças com o software rodando, né, em produção. Mas, em alguns casos, por exemplo, escolhi o modelo de contexto transacional errado. Um abraço. Um abraço, né? Eu fui lá para um contexto transacional fraco, né, com microdatabases, por exemplo, consistência eventual, e eu precisava de consistência forte, transacional, porque eu vou ter muitos relatórios, coisas online ali que preciso ter a resposta quente, né? Pode ter risco até de perda de informação, de dinheiro financeiro. Escolhi o contexto transacional errado, um abraço, tá condenado. Eu tenho que ficar fazendo um monte de gambiarrinhas ali para tentar aumentar um pouco a longevidade, mas a aplicação vai morrer com pouco tempo, né? Então, é um tipo de decisão. Então, tem algumas decisões, né, que são assim, que são críticas. Se você tomar errada ela, e uma delas é a camada de dados, né, tudo acaba sendo construído em cima dela, decidiu errado ali, um abraço. É muito difícil de resolver depois. Porque, de novo, todo software é construído em cima disso, né? Sim, só mais uma questão, assim, essas coisas, assim, a gente mitiga como estudando mais ou é muito de experiência? Porque, assim, na prática eu sei que, por exemplo, eu sei que você pode ser um estudioso maravilhoso, só que às vezes você encontra um erro que você não previu e aí você, assim, acaba que a prática acaba te fazendo, ajudando, né? Nós temos aqui, e é o que a gente vai ter aulas falando, tá? Do Arc Framework.
A gente acho que tem algumas já, inclusive, lá no Expert 2. Aqui, nós temos uma série de mapinhas mentais aqui, tá? Que compõem o Arc Framework, a versão 2 dele. Uma delas, por exemplo, é para você fazer POC. A gente tem aqui a AC, que é a escolha de arquitetura. Então, por exemplo, eu vou fazer, parece que não tem nada aqui, né? Mas, por exemplo, para fazer uma C, é um estudo grande, denso, tem muitas coisas aqui, preso aos requisitos de arquitetura. Então, aqui, a gente tem ponto a ponto que você vai considerar no seu estudo, né? E aí você vai ter as opções, você vai explorar cada uma das opções aqui, fazer um estudo, e com base nisso, isso é técnica, você vai chegar na ferramenta certa para a tua empresa. Então, pô, eu preciso colocar um Identity Provider. Qual? Tem um monte. Então, aqui a gente vai entender, com base nos requisitos de arquitetura teu, e com base em uma série de outros pontos, como que o mercado, né, avalia aquela ferramenta, documentação, suporte, licenciamento, maturidade. Então, tem vários pontos aqui que a gente... Isso aqui é geral, né? Mas tem os requisitos também arquiteturais. Com base nisso, você consegue bater ferramenta a ferramenta ali, cache, putz, tem bem cache de Redis, entre várias outras, né? Você vai avaliar isso e vai entender qual que faz mais sentido para a tua empresa. E aí você vai tomar a decisão acertada. A gente tem aqui no Arc Framework como fazer, por exemplo, uma definição de arquitetura, uma AD, Architecture Definition, né? Então aqui tem camada a camada, responsabilidade da camada, padrões arquiteturais que você vai aplicar, tem tudo detalhadinho aqui dentro. Então tem todo o racional para você tomar a decisão, para você desenhar ali a sua solução, né, de uma forma acertada. Então, respondendo de forma bem objetiva, não é você conhecer muito de arquitetura ou ter errado muito que vai fazer você tomar uma decisão acertada, tá? O que faz você acertar é técnica, pragmatismo. Então, se você tem as variáveis nas mãos para você fazer um bom estudo, você consegue fazer um estudo acertado. Tudo depende dos ingredientes para você fazer a sopa, né? A sopa vai ficar boa se tiver o bolo, né? Se tiver os ingredientes certos. Se você não tem os ingredientes certos, você pode ser o melhor mestre cuca do planeta, né? Chega lá, vou fazer o ovo. Putz, só tem ovo podre. O bolo vai ficar ruim, né? Então, a qualidade dos inputs que você tem é o que vai fazer você fazer um bom, né, uma boa solução, tá? Então, vai fazer uma pizza com catupiry mesmo ou catupiry genérico, né? A diferença só no ingrediente, você já tem uma diferença gigante. Por mais que você não seja um pizzaiolo ali ferrado. Então, para o arquiteto é literalmente a mesma coisa. Você vai fazer um desenho de arquitetura. Esse desenho vai impactar a empresa de uma maneira ou de outra. Isso daqui impacta em resultado da empresa. Imagina, você vai fazer um software, vai desenhar um software. Precisa ser hiper duradouro o software? Talvez não. Talvez seja um MVP, eu quero gastar pouca grana para ver se funciona. Então, eu vou investir nas decisões mais importantes, talvez na camada de dados, em alguma camada que faça mais sentido. E eu vou deixar de ter preciosismo com outras camadas. Talvez eu não pense em testes unitários para um MVP. Talvez, tá? Não estou falando que é o caso. Mas talvez eu deixe de pensar. Se eu não tenho equipe preparada e tudo mais, eu olho para outras coisas. Porque eu vou querer reutilizar de um MVP fatalmente. E já acordo, ó, vai ter que jogar fora a solução, tá? É um MVP, a gente está fazendo rápido só para testar e tal. A gente vai jogar fora. Então, o mais importante é o arquiteto ter as informações até para fazer esse tipo de acordo. Tá? Imagina o seguinte, o seu desenvolvedor, o teu time de desenvolvimento, se você chegar para ele e falar, olha, vários projetos a gente já trabalhou com DDD, por exemplo, então, aqui não, vai ser code behind. Vai ser a arquitetura mais simples que tem. Né? 2 cliquezinhos no botão, colocar o código ali atrás. 2 camadinhas só isso. O cara vai ficar pé da vida, né? Eu como desenvolvedor, ficaria. Caramba, vou fazer tem um arquiteto aqui falando para fazer um negócio simples. Não vai ter as camadas, vai ter resiliência, reuso, testabilidade. Calma, a gente vai jogar esse cara fora e vai fazer direito depois. Então, percebe? Eu vou comprar uma briga. Eu não vou comprar briga, na verdade, eu vou fazer acordos. Eu vou fazer um acordo com o meu stakeholder, que é o cara que vai pagar o projeto, vou falar para ele, ó, a gente vai fazer com baixa qualidade técnica,
para entregar rápido, mas a gente está fazendo um teste, é só para a gente ver se funciona. Então, eu vou entregar na metade do tempo, beleza? Só que, na hora que a gente falar, legal, agora vamos fazer direito. A gente vai jogar tudo fora, vai reutilizar essa e essa camada aqui que eu já projetei para ser reutilizada, o resto a gente vai jogar fora. É uma estratégia. Então, eu consigo até convencer melhor o meu desenvolvedor de fazer um código com menos critérios de qualidade. Ele não vai querer fazer um código com menos qualidade para virar ali um produto para sempre, né? Eu não iria querer. Então, entendo, todo desenvolvedor vai na mesma linha. Se você não tiver argumentação para defender o ponto e combinar o jogo com todo mundo, um abraço, tá? Então, de novo, se você não tem as informações e não tem estratégia, o que vai acontecer? Ou você vai passar para o desenvolvedor, vai ficar puto, vai fazer um negócio mais meia boca ainda, cheio de problema, né? Ou então, você vai ter ali o típico que acontece no mercado todo dia, né? O desenvolvedor brigando ali que quer fazer bonito, perfeito, com as camadas, com teste, com não sei o quê, e o PO brigando, falando que não quer, né? E aí, na hora que você vai ver ali, um cedeu de um lado, outro cedeu do outro, nasce um sistema com testes unitários na primeira fase de algumas coisas, tudo bonitinho, lindo em algumas partes, lotado de débitos técnicos do meio para o final do projeto, que não seguiu nada. E aí, depois o stakeholder que gastou uma grana pesada no projeto, não vai querer refazer. Falou, não, você já falou para mim que ia ter teste, que ia ter não sei o que e tal, que era importante fazer, eu paguei, vocês fizeram. Não, mas do meio do projeto para frente, aí Inês é morta. Então, o acordo certo na hora certa para o projeto certo. Isso é importante, é o arquiteto que puxa isso, tá? Essas decisões técnicas, né? Quando a gente está falando de arquiteto de software de soluções, é ele que puxa. Beleza? Acho que alguém tinha levantado a mão, foi o Ítalo. Manda lá. Opa, Pisani. Não, era mais nesse sentido, Pisani, porque hoje em dia, né, a gente vê que várias empresas atuam aí com metodologia ágil, né? E a arquitetura, ela passa um pouco da sprint às vezes, né? Sim. Então, assim, eu acho que você respondeu de certa forma, até por isso que eu baixei, né? Depende muito ali do acordo, né, que a gente vai fazer e o que a gente vai definir dentro daquelas sprints, né, com arquitetura para fazer. Então, você respondeu até por isso que eu baixei. Mas eu ia te perguntar exatamente isso. Como que a gente trabalha? Porque a gente olha, por exemplo, esse mapa mental e a gente vê várias coisas aí, né? E aí, muitas vezes, a arquitetura não tem o tempo necessário para definir, porque na metodologia ágil, né, muitas vezes eles confundem com rapidez, né? A agilidade, né? E acabam atropelando várias coisas e a arquitetura acaba não conseguindo definir de uma maneira ali coerente e consistente a arquitetura. Sim. E aí eu te perguntar como que a gente trabalha, né? Para mitigar, né, essas inconsistências que a gente pode acabar direcionando no calor do momento ali, tendo, por exemplo, sprints de 2 semanas, né? E aí, às vezes, a solução já tem que estar pronta e tem uma descoberta antes, e tem todos os ritos ali, mas da mesma forma é difícil definir, porque ali a squad está esperando, o arquiteto dar a definição, e aí você tem pouco tempo, e aí você vai pelo MVP, mas depois o MVP vai ter que ser jogado fora, e o owner não quer que seja jogado fora. Então, como é que a gente define isso? Como é que a gente dribla isso, esse movimento para poder definir uma arquitetura ali que seja consistente, que dê para ser reaproveitada depois? Então, se você fizer o levantamento de RAs, que é o que a gente fala, é a atividade mais importante, tá? Se você fizer o assessment, né? A gente tem aula no Expert 2 já disso, que tá bem legal, essas aulas. Se você fizer o assessment, no 1 também tem, tá? Mas no 2 a gente tem uma versão aqui mais objetiva da coisa. Principalmente quando você tiver problema de prazo, né? Pô, tem que entregar rápido. No Expert 2 tem assessment ágil, tá? Então, fez o levantamento de requisitos, o que vai acontecer? Você vai ter insumos, tá? Sobrados ali para discutir, para negociar a sua solução. Então, por exemplo, o assessment é uma coisa mais ou menos assim. Eu vou conversar com o Ítalo aqui. Eu chego para o Ítalo e falo, olha, Ítalo, quais são suas maiores dores hoje? Quais são suas maiores dificuldades hoje?
Putz, abrir né? Eu posso até trazer a caixinha de lenço aqui, que é uma das coisas que eu pergunto. E aí você vai falar para mim, poxa, mas tá tudo ruim, eu não tenho. Você acabou de falar, né? Pô, não tenho prazo para fazer trabalho de arquitetura, não tem isso, não tem aquilo. Então imagina que você conversou com várias áreas e ouviu a choradeira de todo mundo. Você ouviu a choradeira, ele levou a caixinha de lenço. Não só a choradeira, mas o que era importante para eles. E aí você vai perguntar por que é importante para eles, né? Nesse contexto, o que vai acontecer? Você vai ter uma coisa que é preciosíssima para você fazer qualquer tipo de negociação: informação. Você vai saber das dores das pessoas. Então, você consegue chegar ali para uma área, para um gestor, né? E aí, de novo, o programa ele ajuda você a entender a importância do teu papel, de você como arquiteto, de fazer um bom trabalho de arquitetura, de não dar um chute, de não, é só com cicatriz de guerra, é só... Não, aqui tem uma metodologia, tem um step by step para você fazer um estudo. Então, é muito diferente. Se você chegar para um stakeholder e falar para ele, vamos supor que ele tem uma dor ali muito grande hoje com segurança. Ouviu de várias pessoas, dele inclusive, dores de segurança. Falou, olha, para que a gente tenha uma solução segura, você já começa pelo ponto que mais vai doer ali. Segura, durável, né? E não tendo problemas estratégicos no futuro, né? Que a companhia quer lucrar, aí é importante, de novo, entender o porquê que está fazendo esse trabalho. A companhia quer lucrar X, quer dobrar o faturamento, quer triplicar a carteira de clientes. Falou, olha, a gente tem uma estratégia de triplicar a carteira de clientes, não tem? Tem. Pô, vai ter um volume muito maior de usuários, não vai? Vai. Então, se eu não fizer um bom estudo de arquitetura, a aplicação, na hora que a gente estiver no ápice ali, vai começar a dar problema. Aí a gente vai ter que virar à noite e, putz, vai custar mais caro. Aí falou em custo, putz. Imagina, o pessoal virando noite comendo pizza aqui, né? Para fazer a aplicação parar de pé. Problema no banco de dados, super complexo. A gente vai ter que parar a cooperação funcionando. Talvez a gente não consiga percar dados, né? E aí a gente vai ter o usuário reclamando. Imagina prejuízo financeiro, tempo de indisponibilidade da aplicação. Pô, você desenha e ilustra para a pessoa o cenário do caos por causa de uma decisão de arquitetura mal tomada agora, que é estrutural, um contexto transacional, um componente arquitetural. Pô, imagina quanto vai custar aqui para a gente comprar um barramento de serviços, ou para contratar na AWS. E se eu escolher errado? A gente vai na AWS só porque todo mundo vai na AWS, mas aqui dentro de casa a gente tem um monte de coisa Microsoft. Vai ser melhor a gente ir para a Microsoft, talvez. Ou talvez, pô, a gente tem uma estratégia de economia financeira e tal, o dólar vai ser um fator fundamental, a gente vai ter que buscar uma cloud ou cross-cloud para poder mudar de uma para outra, usar uma estratégia com Terraform, etc. Né? Então, percebe que as informações que vai de uma empresa para outra, uma vai querer fazer loquinha, a outra não. Né? Uma tem uma estratégia mais voltada para o Microsoft, outra mais para Azure, para AWS, e por aí vai. Essas informações vão ajudar você a negociar corretamente. Isso faz a diferença. Tá? Um estudo fundamentado também. Então, é uma sequência de coisas. A primeira, mais importante de todas, você precisa estar no controle. Tá? Você precisa saber o que um arquiteto faz, muito bem, a importância de cada uma dessas coisas, né? Para poder, se você não tem essa segurança, na hora de você falar, cara, é importante fazer esse estudo aqui, ó. Por quê? Putz, aí você tem as informações periféricas do assessment que vão fazer você dar um bom porquê para convencer a pessoa. Se mesmo assim ela não quis fazer, aí beleza, conta e risco de quem assumiu aquele ponto. Não vou ficar brigando por isso. Talvez eu brigue por um ponto ou outro ali que seja mais importante. Tá bom? Perfeito, Pisani. Obrigado aí. Que isso. O que eu queria dividir com vocês a mais, ó, esse carinha aqui tá aqui no Arc One, tá? Eu coloquei aqui elementos default do MDL2. Tá lá no Arcbox, né? Isso aqui, ó, já tem os elementos coloridos no modelo sólido ou draft, que é esse rabiscadinho aqui, né? E você pode simplesmente copiar. Eu faço assim, os meus diagramas. Eu dou um Ctrl+C desse carinha, Ctrl+V, e aí eu só mudo o texto. Tá vendo que ele já vem bonitinho, formatadinho? Né? Tudo com tamanho padronizado, o black box, o ator, tanto para o modelo rabiscado, né, quanto para esse modelo aqui mais
a gente já tem os carinhas padronizados, já com as cores, para cada camada, tá? Isso aqui ajuda demais, porque ao invés de você começar um diagrama do zero e escolher a paleta de cores e tudo mais, não, já tem pronto. Só copiar, colar e tentar manter mais ou menos o tamanho das coisas ali próximas, porque aqui tá tudo padronizadinho o tamanho, tá? Deles aqui. Então, como o tamanho é igualzinho, tem uma harmonia já montar um diagrama, quiser montar um diagrama como os que eu monto, né? Só seguir as recomendações das aulas e usar o que a gente tem de template aqui. Você vai conseguir montar igualzinho a gente monta. Inclusive, dentro daqui da Arc, que acho que o Rafa não está por aqui hoje, até para dar um depoimento aí. Ele trabalha aqui com a gente. Ele usa esses templates aqui. Dá até para confundir se o desenho, quem fez foi o Pisani ou foi o Rafa. É muito parecido, muito parecido. Então, vocês também podem, tá? Fazer desenhos tão bonitos, mais bonitos do que eu acho os meus. Eu pago pau para os meus próprios desenhos, né? E eu recomendo que vocês sejam assim com os de vocês também, né? Porque, enfim, se você não faz um desenho, um trabalho que você se orgulha de entregar, na hora que você vai apresentar, você vai com vergonha do teu trabalho, né? Então você vai lá, meio cabisbaixo, você não engaja. Agora, quando você faz um trabalho que você fala, putz, ficou foda, esse trabalho aqui, eu paguei pau pro meu próprio trabalho. Putz, aí você vai lá e apresenta, explica, desenha, rabisca, né? A tua empolgação com o desenho, né, é outra. E aí isso faz com que você consiga convencer muito mais facilmente as pessoas, tá? Beleza, pessoal? Mais algum ponto? Eu falei que os nossos encontros aqui, eles são meio demoradinhos mesmo. A gente acaba passando um pouquinho do tempo. Bacana, sem dúvidas. Então vamos encerrar por hoje. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui, né? E desejar as boas-vindas a todos os novos alunos aqui e a quem renovou também. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham curtido. Depois deixa um feedback para a gente lá na aula, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite.